Considerando nosso segundo ponto, engajamento, tendo falado já de atenção e tendo contextualizado que o cérebro sozinho não é suficiente, mas necessário, que nós aprendemos com o corpo, aprendemos com o ambiente, aprendemos com a nossa cultura, o segundo ponto importantíssimo é o engajamento. O engajamento é importante porque eu preciso, literalmente, estimular o gap. Eu preciso estimular na criança que eu estou ensinando, comigo mesmo, com as pessoas que me cercam, aquela distância do que eu sei e do que eu gostaria de saber. Quando eu consigo inculcar nessa pessoa ou em mim mesmo que existe uma distância do modelo que eu tenho hoje, que a gente falou que era cognição, e do que eu gostaria de ter, o nome que a gente dá para essa intenção de satisfazer esse buraquinho, esse gap, essa distância entre o que eu sou e o que eu quero ser, a gente dá o nome disso de curiosidade, engajamento. Eu quero literalmente usar tudo que eu posso agora para jogar tênis melhor, para pintar melhor, para saber mais daquele filósofo, ou do Paulo Freire, ou tal político, ou de tal pessoa, ou do meu próprio corpo, na meditação ou na terapia, onde eu começo a olhar para o meu corpo, olhar para as minhas emoções e aprender mais sobre si mesmo. Tudo isso precisa, primeiro, portanto, da percepção desse pequeno gap, desse primeiro buraquinho, entre aspas, entre o que eu sou e o que eu poderia ser. E aí tem coisas interessantes que vale a pena a gente pensar aqui. Se engajamento é essa percepção, entre aspas, existe uma dose certa dessa percepção. Imagina que se eu estou num local para aprender algo e o gap me dado é muito próximo do que eu sei, eu não fico tão engajado. Aí eu já sei a maioria das coisas que ele está falando. Pelo contrário, se o que está sendo apresentado para mim é muito distante do meu modelo, é muito distante da minha cognição, é muito distante do meu conhecimento, eu também canso, eu também desengajo, fica longe demais. Então existe um ponto ótimo, um sweet spot aqui, que é muito legal a gente organizar. Existe uma metodologia didática que é muito rica nessa competência. Ou seja, como é que eu pego qualquer pessoa, independente do estágio que ela tem de conhecimento, e consigo construir com ela o conhecimento? Uma das maneiras é, o nome é em inglês, então eu vou falar que chama scaffolding, que nada mais é do que andaime em inglês. Qual que é a ideia? Muito legal. Então vamos dizer que eu estivesse aqui falando, por exemplo, sobre doença de Alzheimer, por exemplo. Você não precisa saber de cara quais são as proteínas, qual o circuito principal, qual a manifestação clínica. Mas você sabe o que é o neurônio? Ótimo! Não sabe o que é o neurônio? Então vamos começar. Então eu começo sincronizando o quanto você sabe, para que a partir do seu conhecimento eu possa estabelecer andaimes para que a gente possa construir o conhecimento junto. Porque se eu começo a falar de circuito e você não sabe o que é um circuito, se eu começo a falar do lobo frontal, parietal e temporal e você não conhece, você vai desengajar. Agora, se eu sincronizo, que teoricamente é o grande papel da comunicação e da linguagem, esse privilégio da sincronia de múltiplos cérebros, de múltiplas pessoas, eu preciso saber com quem eu estou falando, com que profundidade essa pessoa está falando. Essa é a técnica do scaffolding, a famosa técnica do andaime. Eu descubro qual é o seu nível de conhecimento e a partir do seu nível, já que é uma troca e não um vomitar de informações, eu posso a partir daí construir junto com você. Se você sabe que é neurônio, a gente chega nas conexões sinápticas. Se você chega na sinapse, eu consigo falar do neurotransmissor que é acetilcolina, e aí falo que isso está faltando lá na doença. Depois eu vou falar que existem as proteínas que estão aqui e ali, e de repente, você sabendo só o que é o neurônio, sai entendendo muito melhor a doença do seu pai, a doença do seu marido. Ou simplesmente você, como enfermeira, como técnico de enfermagem ou como profissional de saúde, sabe conversar muito mais com outros profissionais ou no próprio curso que você está fazendo poder crescer. É uma técnica simples e muito importante, que nos obriga a sair, enquanto educador, da minha perspectiva e entrar na de quem está me ouvindo, para que eu possa fazer o melhor uso desse privilégio que é essa transmissão de conhecimento. Existem até dicas mais objetivas. Então, quantos % teoricamente eu deveria ter de novidade e de, entre aspas, assuntos já digeridos pela pessoa? Até tem trabalhos nesse sentido, tem um trabalho grande da NERD que chega num número meio mágico de que 85% de informações
já entendidas pela pessoa e 15% de novidades seriam, entre aspas, esse sweet spot, mas isso é um pouco forçado, a gente não precisa dessa gradação dessa maneira, mas só para dizer que muita gente já tentou ser quantitativo nesse sentido para construir. E é aqui que é importante a gente ter uma ideia sobre a didática. Se eu falo sem conhecer quem eu falo, eu posso ser banal demais ou difícil demais. Essa sincronia é fundamental. Então, métodos didáticos que tornam o aluno passivo demais vai ser ruim porque eu não vou saber disso. Por outro lado, se o método é arbitrário demais ou livre demais sem nenhuma estrutura, isso também impede o adulto ou a criança de aprender melhor, porque vai faltar uma arquitetura, vai faltar uma maneira dele organizar esse conhecimento. Então, nem a rigidez exagerada, nem a liberdade exagerada, entre aspas. Tem um meio do caminho que a maioria das metodologias vai dialogar para encaixar esses dois extremos que raramente funcionam, né? Os polos raramente dão conta da flexibilidade necessária para a gente viver a vida, está aqui no espectro que a gente costuma ter mais competências. E, portanto, engajamento tem muito a ver com a capacidade da gente demonstrar o gap para a pessoa de que lhe falta algo e que essa dose seja da maneira adequada, nem perto demais do que eu sei, nem longe demais. E que, de preferência, eu faço de quem está me ouvindo agente ativo, construtor disso. A maneira mais simples, mais básica, é a sincronia. Pergunte. Isso já resolve muito dessa competência e dessa potência do engajamento.